Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, por aqui está tudo bem também. Sabadão chegou, né? Já chegando no final do nosso estudo, né? A gente vai falar hoje sobre reconhecer a voz de Deus, né? Nesse estudo de hoje. E é tão importante às vezes a gente não consegue, né? Escutar a voz de Deus. E ele mostra aí as suas diversas formas de falar conosco e a gente às vezes não percebe. Então vamos lá, porque eu vou falar hoje o que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 10, tá? Então, e o texto diz assim. A nossa oração, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos orar. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem cuidado das nossas necessidades e tem nos deixado cada vez mais forte na Tua presença. Obrigada porque nada foge do nosso controle. Obrigada porque o Senhor tem sido bondoso em todo o tempo, Pai. Obrigada porque o Senhor é generoso, é bondoso e misericordioso e estratégico, Pai. E isso nos dá paz. Porque muitas vezes a gente não entende os teus caminhos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nesse momento eu quero que o Senhor e o seu Espírito Santo tire as travas dos nossos olhos e nos dê sabedoria e prudência para a gente poder caminhar rumo àquilo que o Senhor tem sonhado para a nossa vida. Essa é a minha oração em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Agora sim, vamos lá. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na oração a Deus. Na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a Arca da Aliança e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel, estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi onde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas ele tornou a responder: Eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não o conhecia, Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, mas ele se levantou, foi onde ele estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Boa. Esse texto traz algumas lições significativas para a gente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Samuel, sobre a promessa, da promessa de Ana, né? Samuel não conhecia a voz de Deus, Samuel não conversava, não tinha aquela intimidade, né? Como outras pessoas tinham para escutar a voz de Deus. E Deus queria esse relacionamento com Samuel, Deus queria se manifestar para Samuel. Mas Samuel estava apenas focado nas formas óbvias, nas respostas óbvias. Olha, se eu tô com Eli, certamente Eli que tá me chamando? E não. Às vezes, é o próprio Deus falando conosco e a gente não tá ouvindo, e a gente não tá entendendo. E Deus tá ali falando. E a gente não tá entendendo. Muitas vezes Deus usará pessoas para confirmar que é Ele que está falando e a gente ainda assim não vai entender. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que Samuel, como a gente já falou no início, ele não conhecia a voz do Senhor, ele não sabia como era a voz do Senhor, porque ele não conversava com o Senhor, né? Da mesma forma que a gente falou aqui no versículo 7 diz:
Samuel não o conhecia, Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Ele não sabia como era, ele não tinha tido essa experiência, mas o Senhor estava ali insistindo e dizendo, agora é chegada a hora, vamos chegar e nos relacionar. Eu preciso que você me veja, me escute, saiba quem eu sou e o que eu posso fazer. É uma coisa que é importante que você saiba, né, que eu quero que seja a principal tema desse estudo. Samuel não ouvia a voz de Deus, mas Deus estava ali para falar com ele a partir daquele momento ali. E a relação ali se tornou estabelecida. E às vezes a gente não escuta a voz de Deus. Ou melhor, a gente escuta, mas não entende. Samuel escutava, mas ia pro lado errado. E Deus muitas vezes vai usar pessoas para nos mostrar o que aquilo quer dizer. E quando tais pessoas falarem, escute, entenda e faça o que deve ser feito. É o que Samuel fez. Ele escutou, não entendia, ia para o caminho errado, né? Em um determinado momento, aquele caminho errado levou ele para o caminho certo e ele retornou. E é assim que a gente precisa entender, né? Às vezes Deus nos dá um direcionamento, nos mostra algo, mas nós não entendemos. E quando nós entramos no caminho errado, algo acontece para nos trazer de volta para o caminho certo. É isso que você tem que pensar nesse momento. Samuel ouvia, não entendia, ia para o caminho errado, ia até Eli, era para ir até o Senhor, mas foi Eli que fez voltar e entender e ir para o caminho do Senhor. Então que Deus abençoe você e que você entenda que Deus usa pessoas, né, às vezes no caminho errado, para nos trazer para o caminho certo, tá bom? Que você tenha essa sabedoria, essa maturidade para retornar para o caminho certo, para voltar para o caminho certo, para voltar para o caminho direito. Assim como Samuel, que você consiga compreender a voz de Deus, né? E não desistir nas primeiras vezes que ele fala com você. Ele foi chamado 3 vezes, ele se levantou as 3 vezes, as 2 de forma errada. Na terceira ele disse, agora vai. Porque ele fez aquilo que foi orientado, né? Se você ouvir de novo, você vai dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo está ouvindo. E foi o que Samuel fez, foi exatamente o que foi orientado. E é isso que Deus quer de nós, que a gente faça exatamente aquilo que é o que deve ser feito. Deus quer que a gente entenda e reconheça a voz dele, né? Porque o caminho dele é perfeito para a nossa vida. Então que Deus abençoe você e que mesmo que você não entenda às vezes o que Deus está querendo te dizer, tente observar a sua volta e veja se ele não está falando de outras formas, se ele não está preparando as coisas de outra forma para que você consiga entender de outra forma. Ele sempre mostra as coisas tal e como ele quer que seja, tá bom? Espero que você tenha um dia aí abençoado. Amanhã é o nosso último dia do estudo, né? Do nosso estudo. E eu espero que você deixe o seu curtir nesse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais mulheres que estão precisando ser tocadas também no coração delas com esse estudo da Ana, tá? E amanhã a gente se vê, então também se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo, fique com Deus e amanhã a gente se vê no último episódio dessa série de Ana. Até mais!